Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renato Faria, sou jornalista, editor do portal AEC Web. Hoje eu estou com vocês para mais um web seminário. Hoje a gente vai, mais um web seminário de tecnologia e construção. Hoje a gente vai estar aqui com um bate-papo bem interessante sobre construção modular, conceitos e cases. A gente vai ter a apresentação aqui da Rosane Bevilacqua e do Felipe Savassi, e a gente vai ter uma programação bem cheia hoje sobre um assunto que está bastante atual no segmento da construção industrializada, que é o assunto que é o tema da construção modular, né? Tá bem falado no meio técnico esse tema, que vai ser o tema do nosso web seminário hoje. Esse evento é uma realização do portal AEC Web, com patrocínio da Gerdau, e a programação de hoje ela vai ter, como sempre, a gente começa com duas apresentações, né? A gente vai ter a apresentação inicial da Rosane Bevilacqua, que é especialista em marketing e construção civil da Gerdau, uma apresentação de cerca de 15 minutos da Rosane, seguida da apresentação do Felipe Savassi, que é arquiteto e CEO da Most Modular Studio. Uma palestra de 45 minutos, em que vai falar um pouquinho aí dos conceitos, dos principais conceitos envolvidos que envolvem a construção modular, né? As vantagens, os aspectos, como que está a construção modular no Brasil hoje, e a gente vai ter também o lançamento do primeiro artigo de uma série de artigos da Gerdau sobre construção modular. A gente vai ter essas duas palestras e, em seguida, a gente vai ter uma sessão de perguntas do público, em que vocês vão poder mandar as dúvidas, e a gente vai ter um bate-papo bem interessante aqui com a Rosane e com o Felipe. Então, a gente vai ter bastante interatividade aí no final do evento, na parte final do web seminário de hoje. Passar aqui alguns recados para vocês a respeito da gravação do evento. Essas palestras vão estar disponíveis, estão sendo gravadas e vão estar disponíveis gratuitamente já a partir de amanhã no portal AEC Web. E para quem se inscreveu, depois a gente vai mandar também um e-mail com o link para vocês poderem acessar a gravação. Esse evento também dá um certificado, né? Dá direito a um certificado. O QR Code e o link para gerar o certificado de participação vão ser disponibilizados no encerramento desse web seminário. No finalzinho, então, quem estiver acompanhando com a gente vai poder já gerar o certificado hoje mesmo, né? Então, a gente está aqui, sobre o suporte técnico. Então, se vocês precisarem de ajuda, quem está acompanhando aqui com a gente, se precisarem de ajuda, podem entrar em contato com a gente pelo bate-papo, né, pela ferramenta de chat aqui, pelo e-mail cursos@econstrumarket.com.br e pelo telefone 3879-7777. Os recados iniciais aqui que eu tinha eram esses. A gente vai, então, agora seguir com a primeira palestra do dia, que é o da Rosane Bevilacqua. O Felipe Savassi já está aqui com a gente. Eu vou pedir, Felipe, se você puder fechar a sua câmera, porque aí a gente começa com a palestra da Rosane e depois a gente volta com o Felipe Savassi para a palestra dele, né? A programação aqui começa com a palestra da Rosane Bevilacqua, então vocês vão poder acompanhar aí o conteúdo aí que a Rosane trouxe para a gente. Só lembrando que a gente optou por pré-gravar as duas palestras, né, as duas apresentações, para evitar qualquer tipo de interrupção decorrente de problemas técnicos com internet, com queda de energia, que pudessem prejudicar aí a apresentação dos palestrantes. Então, a gente pré-gravou, então essas duas palestras a gente vai passar agora, mas como vocês viram aí, tanto a Rosane quanto o Felipe estão com a gente já. Quem nos acompanhou aqui um pouco antes do início da transmissão já puderam
ouvir o boa tarde aí do Felipe e da Rosane, e eles vão estar aqui com a gente logo depois para a sessão de perguntas e respostas. Então, já mandem as perguntas, enquanto vocês estiverem vendo as palestras, já mandem as perguntas, porque no final a gente vai direcionar e encaminhar aí para o bate-papo que a gente vai ter com o Felipe e com a Rosane. Então é isso, fico por aqui, já dei os meus recados iniciais, fiquem com as palestras, aproveitem as palestras e a gente volta daqui a pouquinho com a sessão de perguntas e respostas. Até mais. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar novamente aqui na SEWeb falando em nome da Gerdau sobre um tema tão importante e que tanto se tem falado ultimamente, que é o tema de construção modular. A minha apresentação vai ser uma apresentação mais rápida. A ideia aqui é só introduzir um pouquinho dos conceitos básicos e como a Gerdau tem se posicionado nesse cenário da construção modular. E deixar aí o nosso palestrante master falar e explicar um pouco mais sobre todo esse conceito e os artigos da construção modular que ele vai falar a seguir. Então, é sempre importante, né, quando a gente fala de qualquer nova tecnologia construtiva, né, a gente entender um pouquinho do cenário da construção civil, né? Então, esses aqui são os grandes números, né, da construção civil no Brasil, né? Então, é um setor que movimenta aí, né, uma força de trabalho muito grande, né, representa quase 10% do nosso PIB, né, e tem uma força muito grande aí no cenário econômico do nosso país, né? Então, quando a gente olha para esses grandes números, né, para a importância que o setor tem dentro da construção civil, a gente não pode deixar de olhar para o quanto esse setor tem evoluído aí nos últimos anos. E eu gosto muito de trazer esse gráfico aqui, né, que mostra um pouco da evolução da produtividade na construção civil no Brasil e no mundo, né? Então, esse dado aqui é um dado de evolução da produtividade da construção civil no mundo todo. Então, a gente observa aqui, né, que alguns segmentos tiveram uma evolução muito rápida na sua produtividade, né? O principal deles aqui, que a gente sempre cita, é a agricultura, né? Que lá na década de 60, 70 e até praticamente a década de 80, tinha uma produtividade muito parecida, né, com os diversos outros setores da economia e que rapidamente conseguiu se mecanizar, né, e passou a ter níveis de produtividade muito grandes, né, ou seja, uma evolução aqui de mais de 16 vezes, né, desde o início da série histórica. E assim a gente vai passando para os outros segmentos, né, a indústria aqui em cinza, né, atacado e varejo, economia em geral, mineração, e o último aqui é esse gráfico em laranja, que é o gráfico da construção civil, né? Então, praticamente aí, a partir dos anos 70, 80, a gente praticamente não teve nenhuma evolução em termos de produtividade na construção civil, né? Então, enquanto a produtividade de todos os outros setores evoluiu, a construção civil, de fato, ficou estagnada, né? Ela é hoje, infelizmente, um dos setores ainda menos digitalizados, né, na nossa indústria, e hoje, em termos de produtividade, ela só perde para a indústria da pesca, né? E isso nos leva a uma reflexão muito grande de o que é preciso fazer, né, e quais são os principais drivers e tendências que a gente começa a perceber aí surgindo, né, e que de fato vão trazer esse incremento de produtividade, a gente vencer o que a gente chama de duplo gap de produtividade na nossa construção, né? Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra um pouco das tendências, né, para o futuro aqui da construção, e eu saliento alguns deles, né, muito importantes. Primeiro, a pressão sobre o custo das edificações, né? Hoje, cada vez mais, nós precisamos de métodos, tecnologias e materiais que sejam capazes de trazer custos mais competitivos para o nosso setor, né? Olhando também nessa questão de custo para o custo total de uma edificação, né? Não adianta só eu ter um custo baixo de implantação, mas que eu vou seguir gastando muito, né, ao longo da vida útil dessa edificação, que está diretamente linkado, né, com esses requerimentos de performance e sustentabilidade. Cada vez mais a gente precisa olhar, né, para esses custos de manutenção, para os custos de água, de energia ao longo de toda a vida útil de uma edificação, né? Uma realidade também que já vem se apresentando mais forte fora do país, mas hoje a gente já começa a perceber também aqui na realidade brasileira, é a falta de mão de obra na construção, né?
Quando a gente olha para a questão de tendências para o futuro da indústria da construção, né, o principal deles é a especialização da construção. Então, a gente começa a trabalhar com nichos, né, construir uma edificação residencial de multipavimentos não é a mesma coisa que trabalhar numa obra industrial, que não é a mesma coisa que uma obra de infraestrutura. Então, a gente começa a perceber que a própria indústria começa a se especializar em tipos e nichos específicos dentro da construção, né? E isso naturalmente nos leva à geração de uma cadeia de valor e uma integração maior com a indústria, né? A gente sempre faz o paralelo aí da indústria automotiva, né, que é um grande exemplo de integração da cadeia como um todo, e a construção civil vai precisar caminhar também nesse sentido, né, onde as tecnologias, os sistemas construtivos se integrem e a gente consiga ter, de fato, uma cadeia de valor também nesse nosso segmento. E os requerimentos, obviamente, de sustentabilidade, né? A indústria precisa e cada vez mais tem atuado, né, no desenvolvimento de materiais e de tecnologias que atendam aos requisitos de sustentabilidade, né? E tudo isso leva, né, o mercado como um todo a procurar por novas tecnologias construtivas que tragam, né, esse conceito de produtividade, que tragam a industrialização para a nossa obra, né? Então, outro ponto importante também aqui, quando a gente olha, né, para a questão de tecnologias, é a questão da digitalização dos produtos, né, e também dos processos. Então, o BIM, a indústria 4.0, o que a gente pode fazer para digitalizar também os serviços dentro dos canteiros de obra, né? E a gente, de fato, enxerga hoje a construção off-site como um grande fator indutor aí de melhoria desses processos, serviços e tecnologias dentro da construção. Então, quando a gente fala aqui de construção off-site, né, é sempre interessante a gente colocar o conceito exatamente sobre o que a gente está falando, porque a gente tem muita coisa debaixo desse grande guarda-chuva que é a construção off-site. Então, em termos de conceito, a gente pode definir, né, a construção off-site como um processo construtivo que nos permite construir, né, ou uma edificação completa ou parte dela fora do canteiro de obras, em um ambiente industrial, mas principalmente de uma forma paramétrica e racionalizada, né? A gente não tem grandes vantagens quando eu simplesmente transfiro a tecnologia construtiva que a gente utiliza nos canteiros de obra para dentro da fábrica. A gente, de fato, precisa parametrizar e racionalizar todo esse processo construtivo para que a gente, de fato, consiga ter uma construção verdadeiramente off-site, né? Com as grandes vantagens que a gente tem na utilização desse tipo de sistema construtivo, né? Que é a montagem no canteiro muito mais simples e rápida do que a construção convencional, com uma qualidade muito maior dos sistemas, porque a gente tem a possibilidade de pré-testar, né, todos os subsistemas. Então, a gente tem aí sistemas elétricos, hidráulicos, de ar-condicionado, de fachada, de vedação, extensamente testados em ambiente de fábrica, para que depois a gente consiga reproduzi-los no ambiente do canteiro de obras. Uma grande precisão dos sistemas, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né, do porquê que a precisão é um foco fundamental para que a gente consiga trabalhar essa construção industrializada, e, claro, um prazo de obras muito reduzido em relação aos sistemas convencionais de construção. E dentro desse grande guarda-chuva, né, da construção off-site, a gente tem a construção modular, que é o tema que vai ser tratado hoje nesse nosso web seminário, né? Mesmo dentro da construção modular, né, a gente pode dividir a construção modular em dois grandes grupos, e o Felipe vai falar bastante sobre isso mais à frente, né? O primeiro deles é a construção painelizada ou itemizada, né, que é o que a gente chama de 2D, ou seja, eu vou criando melhorias incrementais e levando sistemas ou subsistemas prontos para a obra, né, como, por exemplo, aqui uma fachada industrializada, como, por exemplo, uma estrutura metálica, que eu vou ter uma montagem simplificada no canteiro, né, e vou conectando diversos sistemas panelizados, e com isso a gente consegue trazer grande parte dos benefícios para essa nossa obra. E a gente também pode falar da construção modular volumétrica, né, onde eu coloco aí grande parte dos sistemas já prontos e conectados em módulos volumétricos que são acoplados de maneira muito simples aí dentro das nossas obras. E aí a gente pode elencar algumas das vantagens, né, da construção modular.
A primeira delas é a máxima industrialização do processo, né? Ou seja, eu consigo trazer praticamente todo tipo de sistema construtivo e de sistema complementar para dentro da fábrica, então a gente consegue garantir aí a perfeita conexão de todos esses subsistemas. A gente tem um alto grau de planejamento e coordenação modular, né? E isso significa uma redução do desperdício, um melhor aproveitamento dos materiais, né? Economia de tempo nas etapas de projeto, quando a gente passa a ter sistemas que se repetem em diversos tipos de obra. É uma tecnologia com grande eficiência, principalmente em edificações até 16 pavimentos. Então, a gente tem aí a construção modular tanto para imóveis de 1, 2, 3 pavimentos, quanto para edifícios de 16 pavimentos ou mais. A gente tem aí um grande benefício da construção modular, que é a redução impactante nos prazos de obra. Então, a gente tem aí, principalmente com relação à construção modular volumétrica, pelo menos 50% de redução no prazo das nossas obras, e um potencial muito importante que é de redução de custos, né? Então, conforme esses sistemas vão ganhando escala e a gente consegue industrializar mais a nossa construção, nós temos um potencial muito grande aí de redução de até 20% nos custos dessas construções, né? O que é muito importante. Mas, para isso, a gente, de fato, precisa ter aí a economia de escala, né? Então, a gente precisa ter mais obras acontecendo com esses sistemas para que a gente consiga obter aí essa potencial redução de custos. E um elevado controle de qualidade, né? No momento em que eu tenho diversos subsistemas extremamente precisos e industrializados, eu tenho muito menos chances de possibilidades de intercorrências e mesmo de patologias ao longo da nossa obra, pelo fato de ter tudo já muito melhor compatibilizado e devidamente testado. Então, quando a gente fala aqui da parte da construção modular e quando a gente olha para a parte da estrutura metálica, né, do chassi, a grande vantagem de se utilizar um chassi em aço é a sua leveza e a sua precisão, né? Eu tenho peças aqui que são extremamente leves, fáceis de se manusear e nos promovem aí uma estrutura extremamente precisa, capaz de receber todos os demais subsistemas industrializados, né, para que esse organismo, né, funcione de maneira correlacionada, né? A gente pode ter, né, conexões parfusadas, ou seja, a gente consegue reduzir aí o trabalho em loco ao mínimo, né? A gente vai ter uma quantidade de serviços executados no canteiro muito pequena e a gente consegue, de fato, trabalhar com grande precisão e com grande agilidade nas obras de construção modular. Aqui um exemplo, né, de como é que a gente pensa, né, uma obra em construção modular. Então, tudo nasce, né, de um projeto em BIM, né? A gente tem uma fabricação, né, tanto dos módulos quanto de todos os sistemas complementares off-site, então pode ser realizado tanto dentro da fábrica de construção modular, quanto por um terceiro, por um centro de serviços que vai fazer o beneficiamento dessa estrutura metálica para receber os demais subsistemas. E o que a gente vai ter na obra é uma acoplagem, né, desses módulos de maneira extremamente simples e precisa. E aí, quando a gente olha, né, para os benefícios desse tipo de construção, né, principal deles, né, eu tenho uma produção off-site, independente de condições climáticas e com uma previsibilidade muito maior, aí, tanto em termos de cronograma, quanto em termos de assertividade de custos. A gente tem como um fator importantíssimo da construção modular a redução do prazo de obras, né, e uma consequente redução do ciclo dos empreendimentos. Então, a gente passa a conseguir construir muito mais em muito menos tempo. A facilidade de conectividade com diversos tipos de materiais, né? Então, este exemplo aqui dessa obra foi uma das obras de um dos hospitais da Gerdau, da Brasil ao Cubo. Então, a gente tem aqui a estrutura metálica se conectando de maneira muito simplificada com painéis de madeira, aqui painéis de wood frame. A gente observa aqui, né, toda a parte de caixilharia, pele de vidro, se conectando também de maneira muito fácil com essa estrutura metálica. Então, eu tenho a possibilidade de um range enorme de materiais que vão entrar compondo, né, esses módulos junto com a estrutura metálica do chassi. E a questão de sustentabilidade e desempenho, né? Sistemas muito mais testados e executados com precisão
tem um desempenho muito superior em relação aos materiais utilizados em loco, né? E a questão da sustentabilidade passa não só pela menor quantidade de material utilizado, né, mas quanto pelo melhor aproveitamento dele, né? A gente consegue trabalhar de maneira muito mais racionalizada, né, a programação e utilização dos diversos tipos de materiais que a gente vai ter dentro de uma fábrica do que nós teríamos de possibilidade dentro do ambiente de canteiro de obras. E aí, para finalizar aqui, né, falando um pouquinho do portfólio da Gerdau, né, para a construção metálica e modular, né, o nosso principal produto, carro-chefe para esse tipo de aplicação, são os nossos perfis estruturais, né, o perfis W. Hoje nós temos 107 bitolas, né, variando desde 150 até 610 milímetros de altura, em aços de alta resistência. Temos também os nossos produtos, que são as bobinas laminadas a quente, né, que são os materiais base para utilização nos perfis formados a frio, né, ou seja, os perfis de chapa dobrada, que muitas vezes são utilizados como vigamento secundário ou estruturas de suporte para receber fachadas e vedações. O nosso material é mais focado aqui para a parte de perfis soldados, né, que são as nossas chapas grossas. E, por último, os nossos materiais que chamamos de barras e perfis, né, que geralmente são componentes aí das estruturas secundárias, né? Então, cantoneiras, os perfis tipo U laminado e os perfis I de abas inclinadas. Então, esse é o nosso portfólio, né? A Gerdau hoje tem atuado de maneira protagonizando aí esse mercado da construção modular, e com isso aí nós conseguimos trazer muita vantagem, né, quando a gente olha para a composição dos materiais que são utilizados nos nossos chassis. Eu convido vocês a fazerem o download, entrarem no nosso site, conhecerem os nossos materiais. Então, no site da Gerdau tem muito material técnico, não só sobre construção modular, mas sobre construção em aço como um todo, né? É só utilizar esse QR Code aqui. Deixo aqui os nossos contatos, né? Eu e o time de marketing da Gerdau estamos à disposição aí para ajudá-los, né, no desenvolvimento dos seus projetos e das suas tecnologias. E agora deixo a palavra para o Felipe, que vai falar com muito mais propriedade do que eu sobre a construção modular como um todo. Muito obrigada. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui hoje participando desse webinar no AIC Web, um portal que eu sempre sigo, me atualizo, e também com a participação da Gerdau, através da Rosane, que é uma profissional que nós sempre trocamos ideias, eu admiro muito, então é muito, muito legal estar aqui. Muito obrigado por esse convite, por ambas as partes aí. E, cara, falar de arquitetura e construção modular, para mim, tem sido cada vez mais um prazer. Não sei se vocês sabem a minha história, né? Eu trabalho com a construção modular há cerca de 6 anos, eu sou mineiro e vim de Belo Horizonte para Floripa, e desde então comecei com os containers lá atrás, né, os containers marítimos, e vi que existia uma forma melhor de se trabalhar arquitetura e construção modular, e não só modular, né, mas assim, de um modo geral, e a construção modular em si, nas suas variadas vertentes, né, volumétrica, painelizada, paramétrica, me encantou de uma certa maneira que eu fiquei praticamente cego, né, com relação a outros sistemas construtivos. Eu não via mais sentido empilhar tijolo sobre tijolo e tudo mais. Eu venho da construção artesanal, da construção tradicional, porque a construção industrializada, né, como vocês vão poder ver aí no artigo que eu desenvolvi juntamente com a Rosane, com a Carol e com o Humberto, o engenheiro Humberto, e vocês vão ver, vocês vão poder constatar que ela data do século passado, onde primeiras igrejas já foram montadas e desmontadas, depois estações de controle ferroviário que eram içadas, assim como são hoje, enfim, módulos, né? Naquela época outros materiais, mas é muito lindo de ver que hoje, aqui em 2021, a gente tem tantas possibilidades, tantos players, tantas
tantos materiais, tantas tipologias dentro de um sistema construtivo que eu encaro como, eu encaro como apenas a ponta do iceberg, né? Em todas as mudanças que estão acontecendo, né? Lá fora, lá no mundo, em países como a China, a própria Singapura, Inglaterra, Estados Unidos, já não existe mais a questão de que se é o caminho, se é modular, se é industrializado, se é off-site ou não. A questão lá já é outro patamar. Quem está fazendo o prédio, arranha-céu, né, mais alto do mundo de forma modular? Já temos aí edifícios de 57 pavimentos sendo erguidos em 19 dias. Temos também torres como torres residenciais, como lá em Singapura, de alto luxo, com 40 pavimentos em blocos de concreto, Inglaterra com seu arranha-céu, a própria Manhattan também com o hotel mais alto do mundo. Então, é muito bonito de ver e mais ainda me traz um conforto muito legal, muito gratificante de fazer parte dessa mudança essa sementinha que a gente está plantando aqui no mercado brasileiro da construção civil. E não sou o único, né? Quem diria, não? Tem muitos players fazendo, plantando a sua sementinha, fazendo a sua história, né? Empresas como a Gerdau, que são parte disso, Brasil ao Cubo, Tec Verde, nossa, tantas outras, a CMC, agora a própria Conex Steel também é uma grande parceira minha, Kingspan, enfim, a gente vem trabalhando, né, de uma forma, até para quem não conhece o meu trabalho mais a fundo, eu trabalho na parte de projetos, a gente desenvolve os projetos lá na Moshi, tem a parte de educação, onde eu já formei mais de 1.000 alunos aí Brasil afora, inclusive fora do Brasil também, com cursos presenciais e online. Então, a gente precisa estruturar, né, esse cenário de crescimento, não do futuro, mas já no presente, né, para que mais players, mais profissionais possam vir para o lado de cá, para o lado da vanguarda da arquitetura, e possam desempenhar um bom trabalho. Então, essa é a minha bandeira, é isso que eu busco. E toda vez que eu encaro um problema, uma dor minha, do meu estúdio e tudo mais, eu não me travo, né? Eu procuro resolver essa dor, seja ela minha, seja do cliente. Por exemplo, a gente teve, há pouco tempo atrás, estamos vivendo isso ainda, uma dor enorme aí do cenário, já no cenário do modular, que são as filas nas grandes empresas, devido à alta demanda que está havendo por construções modulares no Brasil todo. E isso eu vejo como uma oportunidade, só que estava me atingindo a tirar os meus projetos do papel, os projetos dos meus clientes. E aí eu vi isso uma oportunidade enorme no mercado de trazer mais players que façam a fabricação, a montagem, a instalação, né, a parte dos players das fábricas, e não só do fomento de trazer mais profissionais projetistas como arquitetos e engenheiros. E está dando muito certo, porque a gente está estruturando em todas as pontas um mercado mais forte, mais estruturado, mais sustentável, em termos de um supply chain também estruturado com a própria Gerdau, fazendo um maravilhoso trabalho, através de artigos como esse que a gente está lançando aqui hoje, através de manuais como o CBCA está lançando, eu também faço parte. Enfim, o que as próprias empresas brasileiras já vêm fazendo, como o Brasil ao Cubo, tirando do limite térreo, né, as edificações modulares agora com o level em 8 pavimentos, fizeram lá em 100 dias, 3.000 metros quadrados de área construída. Cara, se você pensar isso, há muito pouco tempo atrás era inimaginável, cara. E é muito, mas muito bonito ver isso acontecendo. Hospitais resolvendo uma dor assim uma dor de cunho nacional, né? Questão humanitária. Então, é muito, muito gratificante de fazer parte disso. Bem, eu não vou me delongar aqui, até porque nós vamos abrir para perguntas, mas para quem não conhece a arquitetura e construção modular, eu vou fazer um overview aqui, e muito disso que eu vou falar tem detalhado no artigo, que as tipologias do modular. As pessoas acham que o modular é um container, né? O container marítimo, é modular, eu falo que eu trabalho com modular, as pessoas falam, é container, até porque eu vendo os containers. Mas não, o container ele é um tipo do modular. Só que o container ele tem
eu considero que o modular em si já é uma evolução dos containers, né? O container tem muitas limitações, é muito legal, é muito conceitual, mas o container em si não é o que a gente trata aqui nesse artigo. O que a gente trata aqui é da construção industrializada, off-site, ali na veia, com módulos, sejam eles volumétricos, painelizados, paramétricos ou híbridos, né? Quando a gente utiliza 2 ou mais sistemas, fabricados do zero, em ambientes controlados, de muita qualidade, muita tecnologia embarcada. E como vocês podem ver nessa imagem, né, a gente tem ali, desde os componentes aos elementos que criam os painéis, e dos painéis a gente pode criar ali os módulos volumétricos, e dos módulos a gente pode criar as edificações, sejam elas edificações modulares, volumétricas ou painelizadas, ou mesmo híbridas, até mesmo paramétricas. Para quem nos acompanha, viu aí que a gente acabou de montar um chalé do início ao fim em 30 horas, um chalé de 40 metros quadrados, utilizando aí uma solução híbrida, como a estrutura, né, em aço dobrado da Conex Steel, e uma estrutura que eu considero paramétrica, porque com uma estrutura com poucos tipos de componentes e alta repetibilidade, você faz qualquer tipo de estrutura. E aí a gente vem com uma solução painelizada, por exemplo, da Kingspan, que a gente utilizou lá, onde elimina a necessidade de acabamentos, sejam eles internos ou externos, com aquela questão de trabalhar base coat, gesso, amassamento, pintura, o que atrasa a obra e deixa ela ali com aquele aspecto, né, com aquele jeitinho de casa de construção tradicional. Então, a gente realmente vem para fomentar esse sistema e trazer para vocês a mensagem principal, é de que existe uma forma diferente de se edificar. E essa forma não é empilhando tijolo por tijolo com uma máquina, não. É você ir no X da questão, é de que existe uma forma de pensar o projeto de forma diferente. Existe uma forma de tirar esse projeto de uma forma diferente do papel. Né? Hoje a gente tem um outro conceito que a gente vem trabalhando muito, que é a questão das fábricas montadoras. Hoje não precisa mais, é disruptiva essa informação que eu vou passar para vocês. Não precisa-se mais investir milhões e milhões de dólares numa fábrica se você quer trabalhar como um player, como uma fábrica de construção modular. Você pode ser simplesmente um montador, desde que você estruture uma supply chain bem montada, bem estruturada, bem sustentável, no sentido de ter ali a sua cadeia de fornecimento bem organizada e planejada. Você pode ter uma linha de montagem, assim como uma linha automotiva acontece. Não é à toa que as fábricas de carros, que eram assim chamadas antigamente, hoje são chamadas de montadoras. E o conceito que a gente trabalha aqui hoje, em uma das nossas vertentes da educação, as mentorias, é justamente de que é possível, e a gente já tem cases de sucesso aqui, depois desse trabalho sendo feito, de empresas que montaram sua linha de montagem utilizando, por exemplo, aço da Gerdau para fazer o seu módulo, ou compram um módulo pronto de uma empresa que já trabalha com o seu supply chain interno ali, com o seu supply chain respectivo. E aí, por exemplo, eu compro um módulo de uma empresa que já pode me fornecer, ou eu compro o aço, por exemplo, da Gerdau, eu compro os fechamentos de uma empresa que me faz o fornecimento dos materiais necessários para esse fechamento, eu compro o banheiro pronto, se eu quiser, por exemplo, de uma CMC da vida que a gente acabou de montar também, o banheiro, mais um sistema que nós utilizamos no chalé. Então, essa cadeia de montagem, essa linha de montagem, ela hoje é possível, e você não precisa gastar milhões e milhões de dólares para ter a sua fábrica de modular. E isso é muito disruptivo. E o intuito disso, de mostrar para as pessoas que é possível se fazer, sendo pequeno ou médio, não precisa ser grande, é para pulverizar a cadeia de players Brasil afora, de que a gente consiga descentralizar, né, do eixo Rio, desculpa, eu ia falar Rio São Paulo, Força do Ar, mas do eixo sudeste e sul do Brasil, e levar isso para outras regiões. Né, e é possível de se fazer, eliminando logística, né, eliminando aí os custos vindos dessa operação de transporte, que ainda assim se faz viável, visto que a CMC, por exemplo, está fazendo a obra modular, a maior obra modular da América Latina, com os módulos saindo de Mirassol, no interior de São Paulo, dali da sua fábrica, e levando até a Península de Maraú, na Bahia, com mais de 2.000 quilômetros.
Então, é possível de se fazer, só que existe uma forma de você pulverizar isso, né, e descentralizar nesse eixo sudeste e sul do Brasil. Bem, falando um pouquinho da construção modular volumétrica, ela é a mais difundida no mercado brasileiro e ainda vou mais além. Você pode ter um modular volumétrico de madeira, de aço, até de concreto, como o exemplo dos arranha-céus lá em Singapura, que foram feitos de módulos de concreto. Mas aqui no Brasil também temos empresas como a Visia, que trabalham com módulos de concreto há muitos anos já, e já fizeram mais de 100. Eles participaram agora da imersão modular que a gente fez. Eles fizeram mais de 100 presídios aqui no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, foram 115, se não me engano, todos os presídios utilizando módulos de concreto desenvolvidos, uma tecnologia desenvolvida por eles. Então, é possível de se fazer. E, basicamente, as pessoas acham que o modular é o container, como eu disse no início da minha palestra aqui, do meu papo com vocês. Mas o modular volumétrico, ele é um módulo que tem um chassi, e esse chassi ele é fabricado do zero, né? Seja ele com perfis, se for de aço, com perfis comerciais, como o Gerdau trabalha, ou perfis dobrados a frio, enfim, com light steel frame também, outra possibilidade. Então, são módulos que vêm já semi-prontos da fábrica, e aí eles têm um grau aí de 70%, 80%, até 95% prontos, um grau de finalização prontos da fábrica, e vão até o canteiro para serem içados e instalados. Existe uma relação muito direta entre o número, aqui demonstra bem, né, essa imagem, como funciona um modular volumétrico, com os módulos compondo, né, sendo empilhados e colocados, acoplados lado a lado, compondo o edifício de forma volumétrica. E é fácil da gente entender a diferença com o principal, como é que eu posso dizer? Não é concorrente, mas a principal tipologia que divide espaço hoje aqui ainda no mercado brasileiro, que é o painelizado. A gente está trazendo agora o paramétrico, o híbrido também, mas assim, em termos de modular, a gente fala muito de volumétrico e muito de painelizado, mas existem outros como eu vou apresentar aqui. E o painelizado é basicamente essa outra imagem aqui, ó, que vocês podem ver, que em vez de você içar o módulo 3D, né, o módulo volumétrico, como a gente costuma chamar, a gente fabrica, transporta e faz a montagem do módulo painelizado, que vem de painel. Ou seja, o módulo painelizado ele pode ser uma parede, uma base de piso, um forro, ela pode ser uma fachada ventilada, uma curtain wall, como se diz no mercado. Pode ter um edifício, por exemplo, todo de concreto armado, e aí você deixa para fazer a envoltória, as curtain walls, as cortinas, né, as fachadas do edifício, de forma painelizada, como a gente mostra aqui também no artigo. E, enfim, aqui outros esquemas, e temos também, aqui nessa imagem é muito interessante, que você consegue ver se eu dou um zoom aqui, que desde o simples painel, né, que vai transportado numa carreta, e vale lembrar, né, um parêntese, que uma das vantagens do modular painelizado frente ao modular volumétrico é a questão da logística. Nós conseguimos, em vez de transportar 1, 2 módulos por carreta, por carga, nós conseguimos trabalhar com vários módulos de forma painelizada, desmontados, como essa imagem bem representa aqui, demonstra. E aí depois, no local, esses módulos são montados ou fora do seu local final, ou são montados no próprio edifício, como naquela imagem anterior pode demonstrar. E aí você tem o seu edifício, né, pronto, de uma forma muito rápida e assim, com muito, muito pouco resíduo, que é uma das outras grandes vantagens da construção modular. E a construção híbrida, né, gente, que é uma construção que ela pode trabalhar com dois... antes da construção híbrida, desculpa, acabei pulando aqui, a construção paramétrica, modular paramétrica. O que é a parametrização na construção modular? A parametrização, eu entendo, de uma forma bem direta aqui para vocês, é o quê? A Syshouse utiliza uma estrutura paramétrica, nós agora estamos utilizando uma estrutura paramétrica com o sistema da Conex Steel, juntamente com outros players como a Kingspan e a própria CMC com o volumétrico.
Mas a construção paramétrica, você pega poucos tipos de componentes, como pilares, vigas, de poucas dimensões, poucas tipologias de peças, de componentes, de elementos, e aí você, com alta repetibilidade, você consegue fazer qualquer tipo de solução, seja ela arquitetônica, de engenharia, enfim, isso eu considero construção paramétrica. Por exemplo, aqui essa obra, Residência Modular Paramétrica da Brasil ao Cubo. Aqui com poucos componentes diferentes, mas com alta repetibilidade, como se pode ver, foi criada uma grelha, né, essa grelha de piso, e aí depois com o forro, demonstrado aqui com essas treliças, enfim, a gente poderia fazer uma casa de 200 metros quadrados ou uma casa de 1.000 metros quadrados com a repetição desses elementos e com qualquer tipo de design. A Cis House, para quem não conhece, é uma empresa que trabalha dessa forma. Nós trabalhamos agora pela primeira vez com um tipo de construção dessa, desenvolvida pela Conex Steel, também, que com poucos componentes ali, pilares, vigas, e aí com as junções específicas para cada demanda, a gente consegue fazer qualquer tipo de casa, qualquer tipo de edificação, melhor dizendo. E aí a gente chega na construção modular híbrida, que é a junção de duas ou mais tipologias, e aí eu vou dar o exemplo lá do chalé. No chalé a gente utilizou a estrutura paramétrica, a gente utilizou os painéis de fechamento de forma painelizada, e a gente utilizou o banheiro e toda a parte molhada, porque a cozinha fica na parede hidráulica do banheiro. Então, toda a parte hidrossanitária do módulo vem pronto de fábrica através de um pod, né? Que o pod é o quê? É uma unidade não estrutural, né, que vem pronta de fábrica. Ela pode ser um banheiro, pode ser uma varanda, pode ser uma cozinha, e é muito utilizado em hotéis, em navios até, em soluções com grande repetibilidade. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a gente pode utilizar pods em construção convencional, tradicional. Se você tem lá o seu andar todo feito em concreto armado, aquela estrutura, né, a estrutura cinza que as pessoas falam, e aí você vem com o banheiro, que é a parte mais delicada, sensível de qualquer obra, você vem com ele pronto, instala, e aí você tem muito menos incompatibilidades, muito menos retrabalhos, serviços, desperdícios. Essa aqui é a parte onde grande parte dos problemas acontecem, né, que são as áreas molhadas das edificações. E aí, gente, para falar um pouquinho da construção modular em si, a gente tem algumas vantagens que são muito fortes. Eu posso falar de várias aqui, mas eu vou me ater a algumas principais. Primeiro, previsibilidade orçamentária. Gente, ninguém mais aguenta, né, nos dias de hoje, com escassez de tudo, principalmente de tempo e de recursos, né, financeiros, ninguém mais quer entrar numa obra sabendo como vai entrar, mas sem saber como e quando vai sair. Então, a previsibilidade orçamentária ela traz uma segurança, uma tranquilidade enorme para todos os envolvidos na área. Então, a construção modular ela vem para quebrar esse paradigma aí de que a construção tem que ser uma coisa dolorosa, sofrida, com muitos imprevistos, principalmente estouros de orçamento, né? Então, isso é um ponto muito forte para a construção modular. O retorno do investimento, né, que é muito mais rápido, uma obra, como a Rosane bem falou aqui, se bem trabalhada, ela pode ser até 50% do tempo de uma obra convencional, mas eu diria até mais, que a gente conseguiu fazer ali uma obra, um chalé de 41 metros quadrados em 30 horas, e eu não estou falando de uma estrutura ali que ainda demandaria finalizar, não. A casa pronta, funcionando em 30 horas. Então, você vai fazer um chalé desse de forma em alvenaria e tal, quanto tempo você vai levar para fazer isso? E hoje, com o GPM nessas alturas aí, se você pensar que hoje o tempo é dinheiro, mais ainda, né, uma obra que vai levar um ano, se você está com um GPM de 40%, então o seu dinheiro daqui a um ano vale 40% menos. Então, é mais essa questão se não houver aditivo de estouro de orçamento. Então, hoje, o ROI, o Return on Investment, o payback, é muito importante. Empreendimentos como a hotelaria, hospitais, escolas, salas de aula. Eu dei N exemplos, e posso dar outros exemplos aqui, mas eu acho que meu tempo vai ser curto, onde literalmente tempo é dinheiro. Falar rapidamente aqui um exemplo da Marriott, que é a maior rede de hotéis do mundo. Eles, de 2015 para cá, já estão no seu 50º
empreendimento modular, eles estão migrando toda a sua operação para empreendimentos modulares, para edificações modulares, porque eles viram que eles têm lá um padrão médio, um tamanho médio de empreendimento, que são de 150 quartos, se não me engano. E eles levam, em média, 22 meses para colocar esse empreendimento em operação, no sistema tradicional. E no sistema modular, eles levam 11 meses, ou seja, a metade do tempo. Agora, coloca esses 150 apartamentos, esses 150 quartos, suítes, apartamentos, sei lá como é que a gente chama, coloca isso operando durante um ano e avalia o impacto que o investidor e até o próprio empreendimento vai ter em termos de receita, de operação, muito antes, o payback vem muito antes, o dinheiro gira muito mais rápido, então, automaticamente, o custo baixa, porque o dinheiro tem um custo. E se você imobiliza ele lá durante anos na obra, aquilo ali fica muito suscetível a variações, como variações de estouro de orçamento, estouros de cronograma, volatilidade de preços. E obra, gente, tem que ser coisa rápida, né? A gente sabe que quanto mais obra demora, mais custo ela vai ter, os custos indiretos, e mais suscetíveis à volatilidade de mercado e tudo mais, ela vai sofrer, né? E outra coisa, são poucos contratos que a gente trabalha no modular, né? A gente não tem que ficar trabalhando, contratando dezenas e dezenas de empreiteiros e tudo mais, a gente foca em poucos contratos que vão nos dar, grande parte deles, uma solução completa em cada uma das disciplinas. Muitas das empresas dão uma solução turnkey, que é chave na mão, o que para mim é o ideal, apesar de que tem projetos que não aceitam essa... Não há compatibilidade, porque o Brasil é muito grande e muitas vezes você vai pegar uma parte civil da obra que, se você vai contratar com uma construção, com uma fábrica do modular, ela vai te colocar um overprice em cima disso, e que é muito mais barato você contratar um engenheiro, um empreiteiro local de determinada região e fazer aquilo ali, porque é uma parte simples da obra, né? Até porque o modular ele é até 5 vezes mais leve que a construção convencional, e com isso a fundação fica também 5 vezes mais leve, mais rápida, mais barata, né? E por aí vai. Aqui, vantagens do modular, que eu posso dizer, muito menos desperdício, gente. Uma solução muito mais sustentável. Não sei se você sabe, mas 70% de todo o lixo urbano gerado nas grandes cidades provém da construção civil. Gente, vocês imaginam isso? A nossa responsabilidade enquanto profissionais da construção civil. Cara, você imaginar que de cada 1 tonelada, 700 quilos vem da construção civil, e esse entulho que foi gerado, esse resíduo que foi gerado, ele foi em algum momento comprado e foi trabalhado por uma mão de obra. Imagina o absurdo, é dinheiro no lixo, literalmente, dinheiro nos lixões. Sem contar os recursos naturais que são empenhados numa construção num grau de resíduos como esse. É água, é areia, é brita, é cimento, tijolo. É você comprar com o recurso de alguém, alguém vai pagar essa conta, concorda? E geralmente é o cliente que paga. Então você vai comprar, vai trabalhar aquilo lá, vai colocar na mão de alguém que vai trabalhar em cima disso, ou seja, mão de obra com altíssimas tributos aqui na mão de obra. Infelizmente nós temos isso aqui no Brasil. E aí você vai simplesmente julgar 70% do que se faz aqui de resíduos no Brasil vem da construção civil. É inaceitável isso, né? Que mais? Nossa, tem tanta coisa para falar, mas que eu acho que não vai dar tempo. A gente tem aqui alguns gráficos, né, para vocês avaliarem, né, o grau de redução de tempo que nós temos, trabalhando com soluções como o DFMA, o Design for Manufacturing Assembly, o Lean Construction, o Fast Construction. Então, são todas essas, são conceitos, o BIM, são conceitos que a gente utiliza na construção modular, que não são tão difundidos na construção tradicional. E por a gente trabalhar num ambiente altamente preciso, com alta tecnologia, como as fábricas de módulos, sejam elas em qualquer tipologia, a gente tem que trabalhar com essas tecnologias. Até porque não faz sentido, por exemplo, você ter uma solução que você tem alta rapidez, muita rapidez no seu desempenho, ali, na sua fabricação, na sua montagem, e você vai ter ali retrabalho na parte projetual ou na parte dos processos. Não, tem que ser tudo muito sincronizado. Você concorda comigo que para você fazer uma obra
em 2, 3 meses, ou na metade do tempo de uma obra convencional, tudo tem que estar muito alinhado, muito planejado. E muitas vezes o grau de planejamento de uma obra industrializada, de uma obra modular, ela leva um tempinho a mais do que uma obra convencional, porque ela tem essas diretrizes de alinhamento entre todos os players, aquela coordenação integrada de projeto entre os projetistas da área de arquitetura, os projetistas da área de engenharia, as fábricas, a logística, enfim, a obra civil, tem que estar tudo muito amarrado. E é lindo de ver quando você pega no início de uma concepção de projeto, a coordenação integrada com uma fábrica, você vê o quanto você já sai com a solução resolvida quando o projeto é finalizado. Então, ao invés de, depois do projeto finalizado, você correr atrás das fábricas ou de quem vai fazer para resolver como é que determinada situação, a solução arquitetônica vai ser resolvida de forma X ou Y, não. Quando você faz uma coordenação integrada, lado a lado, com a equipe de engenharia de quem vai fabricar, o resultado é outro, é bem mais satisfatório. E aí a gente tem outras questões, como menos recursos naturais utilizados, como eu já disse, menor desperdício, já disse, redução de resíduos gerados, eu já disse, a possibilidade de reutilização e relocação dos módulos para outros usos, outros locais, a qualificação do trabalhador na construção civil, edificações mais eficientes, que consomem menos energia. Outro dado importante para vocês saberem, a construção modular, se bem feita, bem projetada e bem executada, ela consome, primeiro, ela atende à norma 15575, que é o desempenho das edificações. Isso por si só já bastava. Só que ela atende, ela desempenha muito melhor, se for bem projetada e bem executada. Ela atende muito melhor do que a própria alvenaria, em termos térmicos, em termos acústicos e em termos de manutenção e operação do edifício. Não sei se você sabe também que do ciclo de vida de uma edificação, anote isso aí, o ciclo de vida de uma edificação, nós arquitetos, nós temos que saber, quando a gente projeta uma edificação, a gente tem que saber para quanto tempo ela foi projetada para durar. Se ela foi projetada para durar 100 anos, do custo de vida dela, desses 100 anos, entre projeto, fabricação, montagem, operação, gasto com energia, gasto com manutenção, com reforma, com qualquer coisa, desses 100 anos ela vai gastar lá, vamos supor, sei lá, um número hipotético, vai gastar R$100. Gente, desses R$100, 85% deles, ou seja, R$85, a cada R$100 que se gasta no ciclo de vida de uma edificação, 85%, ou seja, R$85 é gasto na operação e na manutenção dos edifícios. Apenas 15% vem de projetos e da fabricação ou da construção propriamente dita da edificação. E aí, se você pega uma edificação que desempenha muito melhor térmica, acusticamente, fora os outros atributos, como, por exemplo, a construção modular o faz, você vai gastar muito menos energia para condicionar um ambiente, por exemplo. E aí, gastando muito menos energia, ao longo desses 100 anos, desses 85% que aí vai impactar na operação do edifício, a operação de uma construção modular ela vai ser muito mais eficiente, muito mais barata do que a própria construção convencional. E não só no desempenho energético, mas em questão de manutenção também. Nós temos soluções hoje, por exemplo, que a Kingspan nos dá, que a gente não precisa pintar uma parede interna, ou seja ela externa, em menos de 20 anos. Enquanto que se você pegar lá na norma de desempenho, na 15575, você fala lá que parede tem que pintar, tem que durar pelo menos 8 anos, tem que pintar de 8 em 8 anos e tudo mais. Gente, é isso que a gente fala. Esses são apenas alguns dos atributos que eu estou aqui me referindo sobre a qualidade do desempenho das edificações modulares frente à construção convencional. E, enfim, pegada de carbono muito menor, porque ela é um sistema construtivo a seco. Enfim, eu posso falar muito e muito aqui ainda. Vamos lá, passa para a próxima página. Agora, não sei como é que está meu tempo aqui, eu estou com 36 minutos, eu vou falar mais rapidinho aqui. Para você conceber, eu já falei um pouquinho das tipologias do modular, né, de como fabricar os modulares, de como montar os modulares, quais as tipologias, os materiais, mas vamos dar um foco aqui agora na questão do projeto. As pessoas gostam muito de me perguntar como é que é feita a concepção de um projeto, como é que é pensado um projeto modular. Então, existem várias formas de a gente pensar um projeto modular de acordo com a tipologia que a gente entende que é o melhor para aquele determinado briefing, para aquele determinado cliente, para aquele determinado terreno, para aquela determinada
para aquele determinado programa. Então, se eu vou projetar, por exemplo, um edifício, seja uma casa, uma escola, qualquer tipo de edificação, um hotel, se eu vou projetar de forma modular, eu vou levar uma diretriz Y. Se eu for projetar de forma paramétrica, eu vou para uma diretriz M, sei lá. Se eu for projetar de forma painelizada, eu vou utilizar outra diretriz. Então, para cada tipo de projeto, de tipologia modular, eu tenho uma diretriz, pelo menos nós no estúdio utilizamos assim. E para a gente utilizar a construção volumétrica, só fazendo um parênteses rapidinho, a gente sempre trabalha com o grid, com as dimensões dos módulos, de acordo com a fábrica que tem o maior fit, o maior match com a obra que a gente vai projetar. Então, se eu estou lá falando, por exemplo, com uma Visia da vida, ou com uma CMC, ou com uma Brasil ao Cubo, para cada uma delas eles têm lá um módulo padrão de 3x6, ou de 3x12, ou de 3,20x6, e aí, de acordo com essa informação, eu vou fazer o meu grid, e aí projetar, traduzir o briefing num grid através dessas diretrizes. E aí o projeto fica como brincar de Lego, né? É muito interessante. Vou falar também de umas questões aqui de transporte, logística, mas isso aqui representa bem o que eu estou dizendo. Olha, se eu vou pegar um projeto volumétrico, aqui eu tenho duas possibilidades muito claras com a mesma área. Se eu pego, por exemplo, um projeto como a Casa Aquário que eu tenho aqui, elas são 72 metros quadrados utilizando módulos de 3x6, e que é exatamente esse aqui. Então, eu posso fazer essa casa aqui com 4 módulos de 3x6 ou com 2 módulos de 12x3. Está começando a fazer sentido para vocês? Esse é o tipo de modulação que a gente começa a layoutar, né, a distribuir o layout, o programa no layout do nosso projeto. E se eu vou partir para uma solução painelizada, uma solução paramétrica, por exemplo, eu vou trabalhar com um grid de acordo com a painelização que o meu fornecedor vai me dar. Por exemplo, se eu vou trabalhar com a painelização da Kingspan, como a gente trabalhou no chalé, os módulos, os painéis que a gente utilizou lá, eles têm uma largura de 1,4, 1 metro e 4 centímetros. Então, o meu grid foi de 1,4 por 1,4. E nesse grid, gente, eu consigo fazer qualquer tipo de solução arquitetônica. Eu consigo fazer vãos livres, balanço, eu consigo fazer curvas, eu consigo fazer 2, 3 pavimentos, eu consigo fazer qualquer coisa desde que seja calculado para isso. Então, não existe mais diferenças, limites, quando a gente fala da construção modular. Antes as pessoas achavam que a construção modular era aquela questão quadrada, sem acabamento, aqueles barracos de obra, né, mal acabados, aquelas coisas meio feias, meio tortas, assim, amassadas. E não. Hoje a gente tem o grau de customização tão elevado que é praticamente igual ao grau de customização de uma construção em uma alvenaria. Eu utilizo quase os mesmos acabamentos, praticamente os mesmos, que se utiliza numa construção convencional, guardadas as proporções e tipologias do modular que você vai utilizar. Deixa eu ver o que... Vamos lá. Aqui, mais uma questão. Estou meio que indo lá e voltando, mas eu estou preocupado com o tempo. Mas vamos lá. Essa imagem aqui, foi até a própria Rosane que desenvolveu. Para se pensar mais sobre um processo de concepção de projeto arquitetônico, um projeto modular, seja ele de qualquer tipologia, nós temos que pensar o projeto, o edifício, melhor dizendo, como uma combinação de componentes, de elementos construtivos. Eu pego o chassi, que é ali o esqueleto do meu módulo, da minha edificação, e nele eu agrego, por exemplo, fachada, fundação, ventilação, vedações internas, lajes, sistemas prediais, como as instalações, os banheiros, por exemplo. E aí, esses componentes unidos, a gente tem uma concepção de uma edificação. Então, se você pensar dessa forma, você está levando em consideração um princípio que a gente utiliza muito na construção modular, que é o DFMA, que é o Design for Manufacturing and Assembly, que significa você projetar para fabricar e montar. Só que eu incluo ainda para transportar também. Porque se você tiver essa concepção de que, primeiro, um edifício ele é feito ali dos componentes. Tem um chassi, que eu tenho a vedação. Vou fazer a vedação de quê? Vou painelizar, vou fazer um wall, vou fazer um light steel frame, eu vou colocar um GRC, como a Visa que trabalha. Tá, resolvi. Agora, a questão da cobertura, como é que eu vou fazer? A questão da base, da fundação, como é que vai ser resolvida?
vai ser uma fundação em radier, vai ser sapata, a questão das instalações, eu vou comprar um banheiro pronto, eu vou fazer o banheiro em loco, vou fazer o banheiro na linha de produção. Então, tudo isso faz parte da concepção de um projeto modular. Você tem que ter muito mais bagagem na sua cabeça, no seu conhecimento, na sua expertise como arquiteto projetista, na hora de conceber um projeto modular, porque você tem que saber que ele vai ser um projeto que ele vai ter que ser fabricado numa fábrica, numa linha de montagem, ou numa linha de fabricação, dependendo do porte da fábrica. Ele vai ter que ser ali transportado, muitas vezes embalado também, como, por exemplo, se for um painel da Kingston, ele vem lá todo embalado, né? Ele vai ter que ser embalado, vai ter que pensar ali num transporte para esses módulos, sejam volumétricos, sejam painelizados. Você vai ter que pensar na chegada desses módulos no canteiro de obra, tem que ter área de manobra e tudo mais. Você tem que pensar nos acessos, se vai ser um módulo volumétrico, por exemplo, se tem fiação aérea, se tem pórticos, se tem árvore, se tem algum tipo de obstáculo que você vai ter que transpor. Então, viadutos, né? Então, tem a altura do seu módulo, se você vai ter que contratar uma prancha rebaixada ou não. Então, e a questão da montagem, do içamento, né? Se você vai ter que contratar um guindaste, se você vai ter que contratar um munk, ou 2 munks, ou uma grua. Então, tudo tem que ser pensado no projeto, porque é ali que você soluciona as questões de todo o ciclo de montagem, de nascimento desse projeto, e depois, com o uso do BIM, logicamente, você ainda, né, consegue prever até a manutenção, a operação desse edifício através do uso do BIM, inclusive pós-obra, no seu life cycle, né, no seu custo de vida, no ciclo de vida da sua edificação. Então, é tudo muito amarrado. É muita informação, mas é lindo de ver, porque quando a gente pega as expertises das engenharias, né, das equipes de engenharia de cada player, a gente aprende cada dia mais, né, e a gente fica interdisciplinar. Então, cara, projetar uma obra modular, ela é muito mais do que você fazer traços, volumetrias, você fazer ali especificação de acabamentos, ela é muito mais do que isso. Você tem que pensar no projeto como um todo. Como é que ele vai nascer, como é que ele vai ser fabricado, como é que ele vai ser montado, como é que ele vai ser embalado, transportado e montado no final, içado, né, e instalado. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber, para finalizar aqui, porque eu acho que eu já estourei o meu tempo, mas basicamente a gente tem uma grande diferença entre o modular volumétrico do modular painelizado e paramétrico, que é a logística. Aqui a gente representa bem com essa imagenzinha. Quando a gente transporta o modular volumétrico, a gente transporta muitas vezes ar. Como assim, Felipe? Estou transportando ar? Porque se você pensar aquilo ali como uma massa, a metragem cúbica, grande parte desse metro cúbico, dessa metragem, desse volume que você está transportando num módulo volumétrico, por exemplo, de uma casa, de um hotel, você está transportando ali dentro ar, né? Isso tem custo. Então, uma das principais diferenças entre essas tipologias, volumétrico e o paramétrico e o painelizado, é a questão da logística. Porque você tem que levar ele de forma volumétrica, e aí você tem, muitas vezes, limites de acesso ao terreno, limites de içamento de módulo, limite de logística, de distanciamento, porque a logística custa mais caro. E muitas vezes, quando você passa para o painelizado ou para o paramétrico, uma única carga, uma única carreta pode transportar 4, 5 módulos desmontados de uma única vez. Isso é muito mais eficiente, só que tem prós e contras, porque aí você tem que ter uma montagem mais profunda ali do que simplesmente um acoplamento, um içamento e acoplamento dos módulos, como acontece na volumétrica, né? Eu acho que é isso. As principais diferenças, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu devo falar. Aqui tem, né, os modelos de chassis produzidos aqui, esse aqui da Brasil ao Cubo, com os perfis comerciais lá da Gerdau, aqui um modelo em BIM lá da CMC Módulos. Reparem que é muito fidedigno o modelo que nós trabalhamos no BIM e o modelo que é finalizado. Ele é precisão milimétrica, então não existe margem para erro. Por isso, o grau de tecnologia tem que ser muito alto, o empenho das equipes de projeto tem que ser muito, muito coordenado, tem que ser muito integrado, e dessa forma a gente consegue conceber de forma virtual
todo o edifício com o uso do BIM, em todas as suas disciplinas, sejam instalações elétricas, hidrossanitárias, fundação, ar-condicionado, SPCI, SPDA, enfim, todo o edifício é concebido até nos mínimos detalhes, inclusive parafusos, a gente prevê nos nossos projetos. Aqui vocês veem mais, né, dessa compatibilização de projetos, princípios do Lean Construction, que é muito utilizado também, o processo, né, as fases de montagem de um projeto, de uma fábrica, numa linha de montagem volumétrica, como exemplo, os tipos de acoplagem, seja ele empilhamento ou acoplagem lado a lado, e durabilidade de manutenção, levando em consideração a norma 15575. Bem, é isso. Agora eu vou me delongado demais, me deram um tempinho aqui, mas eu tentei, viu, gente? Juro que eu tentei ser o mais sucinto possível, mas realmente esse assunto a gente poderia, Rosane e eu aqui, ficar debatendo até amanhã, se fosse o caso. Tá bom? Muito obrigado e venham as perguntas agora. Tamo junto. Oi, pessoal, agora sim, estamos de volta agora, depois dessas duas palestras, para a sessão de perguntas e respostas. Eu convido a Rosane Bevilacqua e o Felipe Savassi para abrirem câmera e microfone. Vocês estão por aí para a gente começar a nossa sessão de perguntas e respostas? Preparado. Ótimo, Rosane. Olá. O Felipe, tudo bem, Felipe? Tudo bem. Renato, eu estou com um problema aqui na minha webcam. Eu consigo entrar pelo celular? A gente está te ouvindo. Eu acho que a gente pode começar a sessão de perguntas aqui. A gente está te ouvindo, então acho que a gente consegue seguir por aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Certo? Bom, vamos lá então. Vamos direto para a sessão de perguntas e respostas, então. A primeira pergunta que a gente tem aqui, eu queria começar falando um pouquinho sobre uma pergunta tanto para a Rosane quanto para o Felipe. Vocês falaram bastante sobre a logística, né? Qual que é o peso aproximado de um módulo pronto, né, quando a gente fala daqueles módulos 3D, né, do volumétrico, né, para ser transportado por um caminhão e por uma grua? E quais são os cuidados que devem ser adotados em termos de planejamento, né, de planejamento de transporte e posicionamento no canteiro de obras? Acho que quer começar, Rosane? Beleza. Bom, o peso do módulo varia muito, né? A depender do tipo de material utilizado, do tamanho do módulo, né? Então, a gente tem aí módulos de
3x6, mas podendo chegar até 3x12, né? Então, o grande cuidado que a gente precisa ter quando a gente pensa, né, na movimentação desse módulo qual é o trajeto que ele vai passar, né? Se a gente vai precisar se preocupar com acesso, por exemplo, em centros de grandes cidades, tem dificuldade para os caminhões conseguirem acessar o local da obra, né? Então, isso precisa ser, de fato, cuidadosamente avaliado. E quando a gente fala da construção modular multipavimentos, o outro cuidado importante também é na etapa de acoplagem desses módulos no centro de obra, né? Então, a gente precisa fazer um estudo também muito cuidadoso, né, de qual é a lança máxima versus o peso máximo desse módulo, para que a gente consiga trabalhar com esse contexto, né, da elevação desses módulos em altura. Então, em geral, a gente vai escalonando, né? Você começa montando do fundo para o início do terreno, né, para que a gente consiga ter acesso a toda a obra para a montagem desses módulos. Então, as possibilidades de variações são muito grandes, né, e um estudo de logística, tanto do deslocamento quanto da acoplagem desses módulos, é a etapa fundamental aí para garantir o sucesso desse tipo de montagem. Legal, obrigado, Rosane. Felipe, você quer complementar? Exatamente, a Rosane falou muito bem. Nós temos módulos que vão até 17 toneladas, por exemplo, que inclusive é o limite ali quase, você coloca 2 módulos num caminhão, módulos de 6x3, por exemplo, como dos módulos em concreto que a Visia trabalha, que o içamento tem que ser todo pensado de acordo com esse peso, o transporte também. E como a Rosane bem colocou, tudo tem que ser pensado desde a etapa de projeto para que a gente use ali o DFMA, que é o Design for Manufacturing and Assembly, e pense, né, que tudo que você está colocando no projeto ali vai ter que ser fabricado, vai ter que ser transportado, vai ter que passar embaixo de ponte, vai ter que ser içado, e com isso o peso é uma das principais questões que é avaliada. Legal, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Ney Meyer, para o Felipe Savassi. Felipe, para uma residência isolada, que tipo de parede externa, além dos painéis wall, poderiam ser usados com resistência e proteção para a residência? Nossa, hoje em dia a gente tem tantas opções. Quem foi que perguntou? Foi o Ian? Ney Meyer. Ney Meyer. A gente tem tantas opções, inclusive é uma das grandes questões que a gente defende bastante hoje em dia, que essas opções hoje nos possibilitam colocar qualquer tipo de acabamento numa construção modular, seja interna ou externamente. É lógico que existem tipologias mais assertivas, outros menos assertivas, mas, enfim, o cliente não tem mais restrições em termos de acabamento. Inclusive, ele pode até confundir uma casa modular com uma casa tradicional, se assim o projeto levar em consideração esse partido arquitetônico, materialidade e tudo mais. Mas, respondendo para ele, a gente tem materiais, painéis de isofachada, a gente tem glass rock, que é uma espécie de placa cimentícia com gesso, a gente tem para a própria placa cimentícia, a gente tem madeira ecológica, a gente tem painéis como o Concept Wall, fazendo fachadas ventiladas, o GRC, que é uma espécie de concreto com fibra, enfim, tem muitas e muitas possibilidades. O que a gente tem que levar em consideração é que esse revestimento externo, que foi a pergunta, ela pode ser tanto ou apenas um revestimento arquitetônico ali de estética, ou ele pode ter uma dupla função como uma fachada ventilada, ou ele pode ser até a solução completa, como um painel Smart Wall, que já é num único painel, num único componente, já é o revestimento externo com a Lucobond na parte externa, ele já é o isolamento com o PIR, e ele já é o revestimento interno com o gesso, tudo num único produto. Né? E é aí que eu acho que a gente está desenvolvendo, em termos de sistema construtivo, cada vez novas tecnologias que propiciam, como eu coloquei bem
na minha fala, obras muito rápidas e com um alto padrão de eficiência e acabamento. Legal, eu acrescentaria, Renato, mais um detalhe importante, que eu acho que tão importante quanto escolher qual vai ser o material que vai ser utilizado nessa fachada, é trabalhar no correto detalhamento do projeto. Você pode ter a melhor fachada do mundo, o melhor painel, a melhor placa, se o detalhamento da interface dessas placas com a estrutura não for bem feito, ela vai apresentar patologia por melhor que seja o material, né? Então, o que a gente precisa ter muito claro, né? O que a gente sempre reforça quando a gente fala de qualquer tipo de construção industrializada é que, de fato, a gente precisa destinar muita energia para a etapa de projeto para que a gente não tenha patologias lá na frente. Legal, obrigado, Rosane. Tem uma pergunta aqui do Wagner Luiz Baratella. Eu acho que eu vou direcionar essa pergunta para a Rosane, e depois o Felipe pode complementar também. Bom, o Wagner pergunta como e onde podemos obter esses artigos técnicos. Rosane, a gente está divulgando hoje, né, Isso, essa série de artigos. Exatamente. Os artigos vão ficar disponíveis aí nas páginas da Gerdau. Hoje é o lançamento do primeiro dessa série de artigos, né? Então, a gente espera aí trazer muita informação para todo o público, né? E esse é o nosso primeiro material, primeiro certamente de muitos aí para colaborar com informação técnica de qualidade aí com o nosso expert, que é o Felipe Savassi. Legal. Eu acho que tem outra questão aqui que ele pergunta se vocês podem, se vocês têm outras literaturas para indicar, algo em que vocês se basearam, quais as leituras complementares que vocês têm a esses artigos, e pergunta também como é tratado o fenômeno da corrosão das estruturas na construção modular. Certo. Me permite, Rosane? Bem, a gente... isso foi uma dor minha muito grande durante o meu começo na construção modular, através dos contêineres marítimos, e, de fato, isso há 6 anos atrás, que não é muito, mas havia muito pouca informação, ainda não há muita informação, mas graças a iniciativas como essa da Gerdau, da própria CBCA, o ITE, que é o Instituto de Tecnologia da Industrialização da Construção, nós aqui com o braço de educação, né, outras instituições também de ensino que viram no modular essa carência de informações aqui no Brasil. Então, eu diria que hoje a gente tem um range aí muito interessante de fontes para se qualificar. Tem muito material na internet, tem muito de material bom, tem muito curso online, tem muita... o que eu fiz particularmente, né? Muita visita à fábrica, muita visita a fornecedor, muita visita em campo, muita visita à obra sendo executada. Cara, eu posso te dizer que eu fiz curso lá fora já também, apesar de ser online, no MBI, que é o Modular Building Institute. Participei de palestras, de webinários, aqui e lá fora também. Mas, assim, o que eu acho que é mais importante, que para mim particularmente mais fez diferença, foi, primeiro, ter colocado a mão na massa, segundo, foi ter visitado grande parte das empresas, dos players no Brasil, que me deram muita bagagem para saber as especificidades de cada um, como é que cada empresa trabalha os seus módulos, mesmo no mesmo sistema construtivo, seja volumétrico, paramétrico, painelizado. E eu acho que isso, qualquer aluno, qualquer pessoa que esteja nos assistindo, desde que faça ali um alinhamento com as fábricas, até com os próprios escritórios de arquitetura e de engenharia, é possível de fazer, de se marcar essas visitas, de fazer esse approach, de conhecer, experimentar o que é uma construção modular ao vivo, né? Eu acho que isso não tem preço e você acaba conhecendo, aprendendo bastante. Legal. Tem uma pergunta aqui
Felipe, Uma segunda parte da pergunta, né, que eu não respondi. Sim. Que é a questão, a parte da corrosão, que eu fale, não tem problema, essa eu posso responder. Da mesma maneira que a gente sempre vai precisar fazer um tratamento na estrutura metálica convencional, os mesmos requerimentos, tanto em termos de desempenho, normalização e tudo mais, que a gente tem para estruturas convencionais são aplicáveis para a construção modular. Então, a gente vai precisar tratar essas peças em aço, né? Então, fazer um jateamento, né, e uma pintura para proteção contra a corrosão dessas peças, quando a gente não tem a necessidade de proteção passiva e quando a gente tem a necessidade da proteção, principalmente em prédios mais altos, né, onde a gente começa a ter aí os requerimentos também de proteção contra incêndio, né? Os materiais que funcionam como proteção contra incêndio também servem como proteção contra a corrosão. Então, são os mesmos materiais que a gente utiliza aí para proteção da estrutura metálica convencional. E no caso das estruturas secundárias, né, de light steel framing e tudo mais, já são aços galvanizados que automaticamente já conferem a proteção contra a corrosão nessas estruturas secundárias. Legal, obrigado, Rosane. Só lembrando que a gente está divulgando esse artigo, né, hoje, aqui, o início da pergunta inicial sobre os artigos. Assim que terminar aqui a nossa sessão de perguntas e respostas, vocês já vão ter acesso ao link para poder fazer o download e ter acesso ao artigo. Então, a gente, só continuar com a gente aí mais um tempinho, mais uns minutinhos que a gente vai divulgar para vocês. Continuando aqui, uma pergunta do Rodolfo Arioli, para o Felipe Savassi. Felipe, ele faz um comentário aqui a respeito da construção modular, que existe uma ideia de que a construção modular ela é quadrada, ou precisa ser quadrada, mas você mostrou e você comentou na sua apresentação sobre a possibilidade de se ter obras arquitetonicamente com curvas, né, enfim, que fogem aí dessa ideia de uma arquitetura quadrada. Eu queria que você comentasse um pouquinho, então, ele queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessas possibilidades diferenciadas nesse tipo de construção. Bom, eu adorei a pergunta, obrigado, porque eu adoro falar sobre isso, é o que está no meu sangue, assim, eu sou arquiteto e para mim faz muita diferença, né? A gente conceber projetos com design, projetos com conceito, com partido arquitetônico interessante, com bom acabamento. E assim, eu falo por mim, né? Eu já tive construtora, já tive incorporadora, sempre como arquiteto, desde antes de me formar, eu tinha um selo meio verde, assim, eu gostava da coisa. Não conhecia ainda o modular, propriamente dito, mas sempre gostei de trabalhar com construção tradicional, mas com o selo verde, sustentável e tudo mais. Quando eu vim para o modular, eu te confesso que eu ainda tinha também um pouco de preconceito, poxa, mas esses módulos, né, parecem mais barracos de obra e tudo mais. E olha como é que as coisas são, né? Eu comecei a trabalhar com os containers marítimos, e aí os containers são muito conceituais, muito legal, mas eles têm as suas limitações, principalmente em questão de design, de limitação o dimensionamento deles, principalmente na seção transversal. E aí eu vi no modular uma possibilidade que até então eu não tinha visto numa construção industrializada, e que é justamente a gente poder trabalhar com qualquer tipo de projeto, com qualquer tipo de design, seja um design curvo, seja um design retangular, com balanço, com balanço com vão livre. Como eu bem coloquei ali, a Cis House tem uma casa que é uma casa, não é nem de alto padrão, é uma casa de luxo. E nós também temos outros projetos aqui, e que, se você olhar, você não consegue falar que é uma construção modular, né? E é aí que está a chave para mim, que o mercado começou a olhar com outros olhos para esse sistema construtivo, porque agora você está lidando com um pé de igualdade em sistemas que são tradicionais, né, seculares, como a alvenaria, a construção tradicional, e que até então a gente não conseguia imprimir esse design, esse acabamento, esse grau de estética, né, de conceito que a gente consegue colocar hoje.
Legal. Rosane, quer complementar? Acho que o Felipe já foi perfeito na resposta dele, é isso mesmo, né? O fato de ser construção modular não necessariamente implica numa diminuição das possibilidades, né? O que a gente precisa aprender a trabalhar, né? E aí eu falo a gente, cadeia da construção civil como um todo, é que a gente precisa ter parâmetros, né? Você não perde a liberdade criativa se você se utilizar de parâmetros, né? Isso é bom para a indústria como um todo, né? Será que a gente precisa realmente ter um caixilho diferente em cada uma das obras? Será que eu realmente preciso variar nesse nível, né, para trazer a exclusividade? Né? Então, acho que essa é uma provocação importante para todo mundo que trabalha com projeto, né, para a gente, de fato, tentar parametrizar um pouco mais e de fato focar, né, a criatividade onde ela realmente é necessária, né, e se utilizar do que a gente já tem pronto, né, no mercado para facilitar muito mais esses processos. Legal. Eu já emendo uma pergunta aqui para você, Rosane, e depois eu peço para o Felipe complementar. Uma pergunta da Bruna Sandrelli. Como que vocês veem essa realidade, o potencial de utilização, de aplicação da construção modular na produção habitacional, de habitação de interesse social? Olha, o potencial para esse tipo de aplicação é muito grande, né? A gente sabe que as habitações de interesse social têm um fator que é muito importante quando a gente fala na construção modular, que é a questão da escala, né? É claro que hoje a gente ainda encontra algumas dificuldades na viabilização econômica desse tipo de empreendimento, mas eu acredito que com a evolução, né, de toda a cadeia, que nós começamos a experimentar hoje, mas que a gente ainda está engatinhando quando a gente olha para o tamanho da construção civil, né, e o tamanho do mercado da construção modular, que sim, a gente vai conseguir evoluir para habitação de interesse social, sim, né, no momento em que a gente tiver uma escala maior desse tipo de utilização, e a escala vai nos permitir de fato esse potencial de redução de custo aí que vários estudos internacionais trazem como número de até 20%, né, de impacto na redução do custo quando a gente utiliza a construção modular em escala. Legal. Felipe, você quer comentar, complementar? E eu queria até complementar aqui com uma outra pergunta a respeito do atendimento à norma de desempenho, né? Porque tem a ver também com habitação, com projetos habitacionais. Queria que você comentasse também um pouquinho. Eu achei perfeita a colocação da Rosane, e eu diria o seguinte: eu vou dar um caso prático. Antes da pandemia, nós ainda tínhamos uma diferença pequena, mas assim era uma diferença. Depende, obviamente, do grau de acabamento, do padrão de acabamento, mas entre a construção modular e a construção tradicional, existia uma diferença pelo famoso, né, que o brasileiro adora comparar, o famoso metro quadrado, o custo do metro quadrado construtivo. E eu, depois dessa pandemia e com a alta de dólar e tudo mais, e com o boom, né, que o mercado da construção civil veio com a pandemia, eu diria o seguinte: nunca esteve tão bom para a construção modular, pelo menos enquanto eu me entendo trabalhando com isso, como hoje, nos dias de hoje, em termos até de equiparação de preços. Porque um dos fatores que mais elevou o custo do metro quadrado da alvenaria é a própria mão de obra, que é responsável aí por 50%, né, da composição do preço do metro quadrado. E quando a gente traz para a construção modular esse cenário, a gente não é tão dependente da mão de obra como a construção tradicional é. Então, a gente hoje tem condições de ficar até equiparado em preço, tem padrões que são um pouquinho ainda mais caros, mas hoje está cada vez mais equiparados os preços, e eu acredito, como a Rosane bem colocou, que com a escala a gente tem a redução de preços, sim, frente à escala que se consegue numa construção de alvenaria. E assim, hoje a gente já consegue essa equiparação de preços, né, em alguns tipos de produto,
em alguns tipos de edificação, mas não há dúvidas que a gente está chegando nas habitações de interesse social, inclusive já tem empresas trabalhando nesse setor aqui no Brasil, com outros sistemas industrializados que não usam, que usam outros materiais, como a madeira, por exemplo. Já tem outros estudos sendo feitos por grandes empresas que trabalham já na área de interesse social, vindo para o modular. Então, assim, lá fora já existem cases de sucesso de habitações modulares de interesse social. Então, não é se vai chegar, é quando vai chegar, porque isso aí, para mim, é fato. Não tem erro, sabe? Assim como não é se a construção modular vai ser a construção do futuro, ela já é a tendência, já é a bola da vez, já não tem mais como, quem está vivendo isso, não tem como pensar de forma diferente. Você, por exemplo, pegar uma obra que a Brasil ao Cubo acabou de fazer, Visa também está fazendo, muitas empresas estão fazendo, como o Level, por exemplo, que é aquele edifício, não é interesse social, mas eu estou dizendo em termos de sistema construtivo. Não faz sentido nenhum você pensar uma construção de outra forma que não uma construção que faz 3.000 metros quadrados em 8 pavimentos em 100 dias. Sabe, com um preço fechado, com um alto padrão de acabamento, com satisfação de todas as pontas envolvidas no negócio. Se você colocar o custo do dinheiro envolvido nisso aí, né, ou o custo do dinheiro que seria envolvido em outra construção de porte similar, mas de outro sistema construtivo como a alvenaria, cara, é tão assim surreal que eu particularmente não vejo outro cenário senão a construção modular, a construção industrializada, off-site, ela vir e tomar muito market share da construção tradicional, visto que a gente hoje é menos de 1%, né? Então, é um oceano azul de oportunidades. Legal. A gente está com o tempo aqui um pouco, a gente está se encaminhando aqui para o final do evento, com o tempo um pouco apertado, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui do Hélio Nunes, tanto para a Rosane quanto para o Felipe, que vocês comentaram, né? Uma das coisas que a gente comentou aqui nas palestras é o grande número de players que a gente já tem, né, nesse segmento e que estão entrando nesse segmento. E a pergunta dele é a respeito de seria como um pequeno empreendedor, pela experiência que vocês já têm aí nesses últimos anos e o contato com as empresas, como que um pequeno empreendedor ele pode entrar nesse mercado? Como começar nesse mercado, né? Quais as dicas que vocês trazem aí para um pequeno empreendedor entrar e começar nesse mercado? Rosane, quer começar? Beleza. Bom, eu enxergo as fábricas de construção modular muito parecidas com o que são hoje as montadoras de veículo. Eu não preciso necessariamente ter todos os processos de fabricação de cada um dos componentes, de cada um dos sistemas dentro da minha fábrica. Eu posso utilizar um centro de serviço para fazer o beneficiamento da estrutura metálica, eu posso adquirir, né, os painéis de fachada de um terceiro, eu posso adquirir os kits elétricos e os kits hidráulicos de um terceiro e focar, né, a atividade da empresa de construção modular, de fato, como sendo uma grande integradora desses sistemas, né, trazendo a inteligência de projeto, né, e trabalhando todo esse conceito do DFMA, como o Felipe trouxe, né. Então, não é necessário hoje que uma empresa de construção modular seja um fabricante de estruturas, que seja uma fabricante de painéis, que seja uma montadora de vedações de drywall, né? O mais importante, de fato, é ter um entendimento muito claro, né, de quais são as potencialidades de cada um desses subsistemas, trabalhar muito forte no planejamento e na coordenação de todas essas disciplinas, para que de fato se tenha sucesso aí com a enorme possibilidade de materiais e de sistemas construtivos que a gente tem hoje no mercado, né? Então, eu diria que o grande foco das empresas de construção modular, de fato, é trabalhar o planejamento, né, e trabalhar muito bem a etapa de projeto, ter muito bem desenvolvido, né, todos esses projetos desses sistemas, para que, de fato, desde a etapa de projeto, seja um grande Lego, né? Peraí, deixa eu pegar da minha biblioteca aqui esse sistema que eu vou utilizar, esse tipo de módulo que eu já tenho previamente definido, e assim a gente vai compondo
com muita agilidade, né, o que vai ser efetivamente esse módulo que vai ser encaminhado para a obra, né, e se cercar de bons parceiros, né, da indústria que tem a capacidade de fornecer bons insumos, né, muitas vezes de parceiros locais que podem precisar executar aí etapas de fundação, por exemplo, né, para que a gente consiga, de fato, ter um raio de abrangência muito maior das empresas de construção modular. Legal, obrigado. Felipe, quer complementar? A Rosane falou brilhantemente. Tenho que complementar mesmo. Cara, é isso. A gente hoje não precisa ter uma fábrica de milhões de dólares para ser um player na área de execução de obras ali modulares. Você pode ser um integrador, como a Rosane bem colocou. Você tem hoje, desde que você estruture uma supply chain, né, bem planejada, bem segura, confiável, você hoje vai se tornar uma montadora, né? Se você quiser, lógico que você pode comprar aí as máquinas perfiladeiras enfim, fabricar os seus próprios painéis e tudo mais, ou estruturas, mas hoje você consegue comprar o módulo de uma empresa, você consegue comprar os painéis de outra, o banheiro de outra, kits elétricos, kits hidrossanitários, e aí você monta ali e faz a gestão, né, como a Rosane bem colocou. Não tenho muito o que complementar, não, é isso aí. Legal, obrigado. Bom, como eu falei, a gente já está seguindo aqui para o final do nosso evento, né? Nosso evento de hoje, mas como eu tinha falado, hoje a gente está dando início aí, é o lançamento dessa série de artigos. Então, a gente já está deve estar aparecendo na tela de vocês aí, a gente vai colocar no bate-papo para vocês acessarem o link, para vocês baixarem e acessarem esse trabalho elaborado com participação, né, com coautoria do Felipe Savassi, da Rosane Bevilacqua, e também uma equipe aí da Gerdau que ajudou a produzir esse artigo. Então, está aí na tela de vocês já podem acessar, já está disponível. E eu queria agradecer, então, mais uma vez a participação de vocês, queria parabenizá-los pela palestra, pela apresentação. A gente tem muitas perguntas aqui, mas nem todas a gente consegue responder. E eu queria, então, agradecer mais uma vez, então, a Rosane, mais uma vez pela parceria, né? Mais um evento com a gente. Obrigada, Renato. Mais uma vez também, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Eu queria, em nome da Gerdau, agradecer o trabalho brilhante do Felipe. Esse primeiro artigo é o primeiro de uma série, né? Eu acho que a gente tem, de fato, uma deficiência muito grande de informação técnica de qualidade no mercado. E eu convido todos a seguirem o Felipe aí nas redes sociais. Ele é um cara que, de fato, tem muito conteúdo e agrega muita informação relevante para todo o ecossistema da construção modular. É um prazer enorme contar com o Felipe como um parceiro da Gerdau no desenvolvimento desse material. Obrigado, Rosane. Felipe tá com um probleminha de câmera aqui nessa reta final aqui. A gente não consegue te ver, mas a gente consegue te ouvir, Felipe. Obrigado mais uma vez pela palestra e pela participação. Gente, eu que tenho que agradecer, primeiramente, a Gerdau, na pessoa da Rosane, por essa oportunidade, por esse convite de fazer parte desse artigo, com um time tão brilhante como o time da Gerdau, como a Carol, que participou da minha equipe como coautora também, o Beto, o engenheiro da minha equipe, e a própria Rosane, que brilhantemente ali complementou o nosso time. Olha, eu acho que iniciativas como essa, elas vão puxar a régua do modular para cima, vão fomentar, vão difundir, e é isso que a gente precisa, informações técnicas confiáveis e mais iniciativas como essa. Vocês contem comigo, contem sempre com todo o meu time. Muito obrigado também ao Renato, com a ACE Web, a ICI Web, e todo mundo que nos assistiu. E, enfim, eu sou todo ouvidos, as minhas redes sociais, toda a minha equipe
pode dar todo o suporte que vocês tiverem, se ficou alguma dúvida. E peço desculpas aqui por esse imprevisto de última hora, a Lady Murphy resolveu aparecer, mas muitíssimo obrigado aí a todos os envolvidos, em especial a Gerdau, na pessoa da Rosane. Legal, obrigado, Felipe. Felipe, seu Instagram, qual que é? É o arroba? Arroba Felipe Savassi. Arroba Felipe Savassi. Então, quem quiser seguir o Felipe no Instagram, só seguir o arroba Felipe Savassi. Então, eu queria agradecer mais uma vez, então, Rosane e Felipe, em nome do portal AEC Web, mais uma vez pelas palestras, pelo bate-papo que a gente teve até aqui. Queria pedir para vocês, então, fecharem a câmera e o microfone, porque eu ainda vou dar mais uns últimos recados aqui, mas eu me despeço de vocês. Até mais e até a próxima.